Paz e bem, irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal para este momento de oração e de encontro com a Palavra de Deus. Se o seu coração está inquieto, ou se você sente o peso das preocupações da vida, a Palavra vem lhe oferecer um bálsamo de paz. Pela Palavra, o próprio Jesus quer falar diretamente à sua alma e lhe mostrar o caminho seguro. Que a graça e a luz do ressuscitado envolvam você e toda a sua família. A liturgia deste quinto domingo da Páscoa nos convida a aprofundar nossa confiança em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, fortalecendo os nossos passos nesta caminhada de fé, no serviço e na missão. Deixemos aos pés do Senhor as nossas preocupações e celebremos com confiança na alegria da ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor, ao
forma que em vós nós esperamos. O Senhor ousa olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, oh aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe. Quem me viu, viu o Pai.
Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as palavras de Jesus no Evangelho de hoje soam como um abraço para todos nós. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos no cenáculo. Eles estavam angustiados, com medo do que viria pela frente. E Jesus não lhes promete uma vida sem problemas, mas os conduz à confiança, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes nós nos deixamos perturbar pelas preocupações do dia a dia. É o boleto que vence e não sabemos como pagar, é a doença que bate à porta, é o desentendimento familiar que tira o nosso sono. Jesus também nos convida à confiança. Mas o que é confiar na prática? Confiar é entender que se Jesus é o caminho, nós não estamos perdidos, mesmo quando o GPS da nossa vida fica sem sinal. Confiar é saber que se Ele é a verdade, as mentiras do mundo e do desespero não têm a última palavra. Confiar é crer que se Ele é a vida, a morte e o pecado já foram vencidos. Confiar não significa cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. A primeira leitura nos mostra que quando surgiram problemas na distribuição de alimentos na primeira comunidade, os apóstolos não ficaram desanimados e abatidos pela perturbação. Eles agiram. Eles instituíram os diáconos para o serviço, para que a caridade não fosse esquecida enquanto eles se dedicavam à oração. Isso nos ensina que a confiança em Deus se traduz em serviço e missão. Nós confiamos quando, mesmo em meio às crises, continuamos a servir, a amar e a cumprir o nosso dever com alegria. São Pedro, na segunda leitura, nos dá uma identidade maravilhosa. Nós somos pedras vivas. Talvez nós nos sintamos como uma pedra pequena, desprezada ou sem valor. Mas para Deus, somos uma pedra escolhida e preciosa. Quando nós confiamos em Jesus, nós permitimos que Ele nos coloque no lugar certo na construção do seu reino. Nós deixamos de ser um amontoado de pedras solitárias para nos tornar um sacerdócio real, uma nação santa. Portanto, como fazer para não nos deixarmos perturbar? O segredo está em fixar o olhar no destino. Jesus disse: vou preparar-vos um lugar. Se nós sabemos para onde estamos indo e quem está nos conduzindo, os buracos e as curvas da estrada já não nos apavoram tanto. Confiar é como usar um GPS espiritual. Mesmo que o caminho mude ou que apareça um obstáculo, nós ouvimos a voz do Mestre dizendo: siga por aqui. Que neste domingo nós possamos renovar a nossa entrega, sabendo que nas mãos de Jesus a nossa vida está segura e o nosso serviço produzirá frutos de eternidade. Continuemos a cantar o Salmo 32 ao longo desta semana, pedindo ao Senhor que derrame sobre nós a sua graça. Esperemos no Senhor, confiemos no Senhor. Que o Senhor Deus nos ilumine e que a alegria do Senhor seja nossa força. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã.
Oração. Jesus ressuscitado, nós te louvamos por esta palavra que hoje toca o nosso coração. Tu és caminho seguro, verdade libertadora e vida em plenitude. Neste momento, nós nos colocamos diante de Ti, com toda a nossa fragilidade. Tu que dissestes aos Teus discípulos para não deixarem o coração se perturbar, entra agora no cenáculo da nossa alma. Tu conheces as nossas noites de insônia, as nossas ansiedades e os medos que tentam roubar a nossa paz. Nós te pedimos, aumenta a nossa fé. Ensina-nos a confiar em Ti como a criança confia nos braços do Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque preparastes para nós uma morada eterna. Que essa esperança seja nossa força para enfrentarmos as lutas do tempo presente. Faz de nós pedras vivas e vibrantes no Teu edifício espiritual. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua luz e que o nosso serviço aos irmãos seja o sinal da Tua presença no mundo. Nós confiamos em Ti. Tu és o nosso único caminho, a nossa única verdade e a nossa única vida. Não permitas que nos desviemos de Ti, mas nos conduz sempre à casa do Pai. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes em Jesus, o caminho que nos conduz ao Pai, elevemos nossas preces dizendo: Senhor, guiai-nos pelo vosso caminho. Pela Santa Igreja, para que, como edifício espiritual de pedras vivas, anuncie com alegria a verdade do Evangelho e seja sinal de esperança para todos os povos, rezemos. Senhor, guiai-nos pelo vosso caminho. Pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, para que, fortalecido pelo Espírito Santo, continue a conduzir o rebanho de Cristo com sabedoria, firmeza e misericórdia, rezemos. Senhor, guiai-nos pelo vosso caminho. Por todos os que estão com o coração perturbado pela angústia, pelo luto ou pela falta de fé, para que encontrem em Jesus o consolo e a paz que o mundo não pode dar, rezemos. Senhor, guiai-nos pelo vosso caminho. Por todos nós, por este canal reunidos, para que vivamos com coragem a nossa missão de sermos testemunhas da ressurreição no cotidiano, rezemos. Senhor, guiai-nos pelo vosso caminho. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos. Senhor, guiai-nos pelo vosso caminho. Deus de bondade, que em vosso Filho Jesus nos mostrastes a face do vosso amor, acolhei as nossas preces e concedei-nos a graça de caminhar sempre na luz da verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e os seus pensamentos durante toda esta semana. E se esta liturgia tocou seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Um feliz domingo para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem. Aleluia, aleluia.